Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal ID Biográfico. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito delicado e importante. O que os nazistas faziam com os civis ao invadir seus países na Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas invadiam um país, eles iniciavam uma campanha de terror contra a população civil. Essa campanha tinha como objetivo subjugar a população e garantir a ocupação alemã. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas cometeram uma série de crimes horríveis contra os civis. Esses crimes foram uma violação dos direitos humanos e um lembrete de que o ódio e a intolerância podem levar a atos terríveis. Os nazistas acreditavam em uma ideologia de supremacia racial e consideravam os judeus e os povos eslavos como inferiores. Essa ideologia foi a base para os crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar desses crimes para que possamos lutar contra o ódio e a intolerância. Vamos juntos aprender sobre o Holocausto e outras atrocidades cometidas pelos nazistas para que possamos construir um mundo mais justo e igualitário. Os nazistas cometeram uma série de crimes contra os civis, incluindo execuções em massa. Os nazistas executavam civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, por motivos políticos, étnicos ou religiosos. Violência sexual. As mulheres eram frequentemente estupradas e torturadas pelos soldados nazistas. Confiscação de bens. Os nazistas confiscavam os bens dos civis, incluindo casas, propriedades e dinheiro. Trabalho forçado. Os civis eram forçados a trabalhar em condições desumanas em fábricas e campos de concentração. As execuções em massa foram um dos crimes mais comuns cometidos pelos nazistas contra os civis. Os nazistas executavam pessoas por motivos políticos, étnicos ou religiosos. Os judeus foram o principal alvo das execuções em massa nazistas. Os nazistas acreditavam que os judeus eram uma raça inferior e que deveriam ser exterminados. Outros grupos que foram alvos das execuções em massa nazistas incluem pessoas com deficiência. Os nazistas acreditavam que as pessoas com deficiência eram um fardo para a sociedade e que deveriam ser eliminadas. Oposicionistas políticos. Os nazistas executavam pessoas que se opunham ao regime nazista. Pessoas de etnias consideradas inferiores. Os nazistas acreditavam que os povos eslavos eram inferiores aos alemães e que deveriam ser subjugados. A violência sexual foi outro crime comum cometido pelos nazistas contra os civis. As mulheres eram frequentemente estupradas e torturadas pelos soldados nazistas. As mulheres judias foram as principais vítimas da violência sexual nazista. Os nazistas acreditavam que as mulheres judias eram sujas e que poderiam ser usadas para destruir a raça ariana. Os nazistas confiscavam os bens dos civis, incluindo casas, propriedades e dinheiro. Os nazistas usavam esses bens para financiar a guerra e para enriquecer seus próprios líderes. Os civis eram forçados a trabalhar em condições desumanas em fábricas e campos de concentração. Os nazistas usavam o trabalho forçado para aumentar sua produção de armas e suprimentos de guerra. Os trabalhadores forçados eram frequentemente submetidos a abusos físicos e psicológicos. Muitos morreram de fome, doenças ou exaustão. Os crimes cometidos pelos nazistas contra os civis são um lembrete de que o ódio e a intolerância podem levar a atos terríveis. É importante lembrar dessas atrocidades para que possamos lutar contra o preconceito e a discriminação. O Holocausto foi o genocídio de 6 milhões de judeus europeus, cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e esclarecedor. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Também siga o ID Biográfico nas redes sociais para acompanhar nossos próximos vídeos. Até mais!